Ok, pessoal, dando continuidade a mais uma aula de Química com questões em relação ao tema que foram trabalhados na aula 1. E mais uma vez, você que não está inscrito em nosso canal, se inscreva, ativa o sininho, dê seu like caso tenha gostado aí dessa aula e vamos resolver as questões. Questão número 1. Em um dia de muito calor na cidade de Palmas, Tocantins, Pedro estendeu suas roupas recém-lavadas no varal de sua residência. Por volta do meio-dia, ele estava preparando uma deliciosa panela de arroz e, quando estava cozido, levantou a tampa da qual começaram a pingar gotas d'água. Analisando as atividades realizadas por Pedro, as mudanças de fase de agregação da matéria são respectivamente. Pessoal, olha só. O comando da questão quer saber analisando as atividades realizadas por Pedro. Quais foram as atividades realizadas por Pedro? Primeiro, ele estendeu suas roupas no varal. Ele estendeu suas roupas recém-lavadas no varal. Qual foi a outra atividade que Pedro fez? Pedro preparou uma panela de arroz e quando estava cozido, então após cozido, levantou a tampa e começou a pingar gotas d'água. Ora, quando ele estendeu as suas roupas no varal, o que foi que aconteceu ali? A água que estava contida na roupa, ela começou a evaporar de forma natural. Evaporação é um fenômeno natural que está ali contido na vaporização. Portanto, eu já sei que o fato dele estender a roupa ocorreu uma mudança de fase de agregação do estado líquido para o estado gasoso de maneira natural. Então, esse fenômeno aqui é chamado de evaporação. Então, evaporação foi a primeira atividade que ele fez. Maravilha! Aí ele preparou uma deliciosa panela de arroz e quando estava cozido, levantou a tampa. Levantou a tampa, aquele vapor que estava contido ali na parte interior da panela, ao bater na tampa, quando ele abre, tem um choque térmico, aí aquele vapor volta a ser líquido. E a mudança de estado de agregação do vapor para o líquido é chamada de condensação. Evaporação e condensação é uma alternativa que nós encontramos aqui, na letra E. Ok? Vamos lá, pessoal. Questão número 2 da PUC. Quando uma amostra de um material na fase de vapor é resfriada, ela condensa em um líquido. Se compararmos o que ocorre com as moléculas originalmente na amostra de gás com as moléculas na amostra do líquido, podemos afirmar que as moléculas na amostra do estado de vapor. Então, ele quer que eu compare moléculas no estado de vapor, as moléculas no estado de vapor, com as moléculas na fase líquida. Vamos lá. Moléculas na amostra do estado de vapor estão mais próximas uma das outras do que estão na amostra do líquido? Muito pelo contrário, elas não estão mais próximas. O erro está aqui, Elas estão mais afastadas. Afastadas. Letra B. Movem mais rapidamente do que na amostra do estado líquido? Com certeza. Com certeza. Por quê? Na fase de vapor, as forças intermoleculares são rompidas. Então, essas moléculas estão mais livres para se movimentar. Então, a letra B aí é uma alternativa corretíssima. Letra C.
pesam menos do que as mesmas moléculas na amostra do líquido, as mesmas? Se eu tenho a mesma quantidade, não tem que falar que uma é mais pesada ou menos pesada. Completamente errada. Letra D. São maiores que as mesmas moléculas na amostra do estado líquido. Aqui nós não estamos mensurando o tamanho, e sim a forma, e sim essa questão de proximidade, a questão de se mover rapidamente ou lentamente. Então não tem nada a ver a letra D, ratificamos aí a letra B de bola, ok? Vamos lá, questão número 3. Analise as seguintes situações em que ocorreram mudanças de estado físico da matéria. Uma roupa secando no varal, o derretimento de um pedaço de ouro por um ourives, um cubo de gelo seco evaporando sem deixar resíduo líquido, um copo com água deixado por 24 horas no freezer, as gotículas de água que se formam na parte externa de um copo cheio de gelo. As mudanças de estado físico da matéria ocorrida em 1, 2, 3, 4 e 5 são respectivamente. Pessoal, vamos lá. Uma roupa secando no varal. A gente já aprendeu que roupa secando no varal ocorre a mudança do estado líquido para o estado gasoso, estado de vapor. Então, ali nós temos o fenômeno de vaporização. Vaporização. Em especial, nesse caso, a evaporação, que é um fenômeno natural. O derretimento de um pedaço de ouro, derretimento, né, por um ourives aí, ó. Então, esse derretimento, sobre esse aquecimento, derreter, a gente aprendeu que é o mesmo que fundir. Então, aqui nós temos a fusão, aqui nós temos a fusão do pedaço de ouro. Um cubo de gelo seco evaporando sem deixar resíduo líquido, ó. Sem deixar. Como não deixou o resíduo líquido, ela saiu do estado de o gelo, que estava no estado sólido, gelo seco, e ele foi direto, né? Ele foi direto aí para o estado de vapor. Então aqui estamos falando da sublimação. Show de bola. Um copo com água deixado no freezer por 24 horas. E aí? Se deixou no freezer esse copo com água, ele vai empedrar. Empedrar, a gente já aprendeu que é o fenômeno da solidificação. As gotículas de água que se formam na parte externa de um copo cheio de gelo. Pessoal, isso aqui é um fenômeno muito importante, ó. Imagina que você tem aqui um copo e esse copo aqui, ele está cheio de gelo. Perceba que na parte de fora, aqui, nós temos o ar. E esse ar, você tem água no estado de vapor. Essa água no estado de vapor, como ela é mais quente, o que vai acontecer? Ela vai bater nesse recipiente aqui, ó, as gotículas de água. Ela vai bater nessa parte externa do copo. Então, imagina que você tem aqui gotícula de água, que está quente. Quando ela bate aqui, ó, o que acontece? Ela está mais quente, bate no recipiente mais frio. Então, haverá o quê? A mudança do estado de vapor para o estado líquido. Aí você percebe gotinha de água aqui, ó. Essa mudança aqui de estado físico, ó, do líquido, ou melhor, do vapor para o líquido, você tem aqui, que a gente aprendeu, liquefação ou condensação. É a mudança de fase que ocorre do estado de vapor para o estado líquido. E aí, vamos verificar aqui qual alternativa satisfaz aí essas condições. Letra A está errado, não é liquefação, primeiro ocorre a vaporização, então já descarto a letra C, descarto a letra D. Maravilha. A próxima é a fusão, ok. Vamos lá. Fusão, fusão, vaporização, vaporização. Sublimação. Sublimação. Solidificação. A próxima, solidificação. Opa, ok.
E aqui está fusão, está errado. Liquefação, está certo. Vaporização, está errado. Portanto, com certeza, a alternativa correta é a letra B de bola, ok? Vamos lá, questão número 4. Recentemente, astrônomos fizeram uma descoberta interessante a respeito de uma das luas do quinto do planeta do Sistema Solar, o planeta Júpiter. Leia o fragmento da reportagem a seguir. O conhecimento de Júpiter é fundamental para a compreensão de como os planetas gigantes gasosos e seus satélites se formam e evoluem. Astrônomos detectaram pela primeira vez evidências de vapor de água na atmosfera de Ganimedes, a lua de Júpiter, considerada a maior do Sistema Solar. O vapor de água se forma quando o gelo da superfície da Lua passa de sólido a gasoso. A descoberta foi publicada na revista Nature Astronomy. Considerando o trecho sublinhado na reportagem acima, pode-se concluir que a mudança de estado sofrida, a mudança de estado físico sofrida e a condição para que ela ocorra é. Então, pessoal, se a gente verificar aqui a mudança de estado que ocorreu, do sólido, a Lua passa do sólido a gasoso. Então, o gelo passou do sólido e foi direto para o gasoso. Beleza? Aqui a questão não fala que passou para o líquido. Se ela foi do sólido para o gasoso, a gente já aprendeu que estamos diante do fenômeno da sublimação. Sublimação, ok? E a sublimação, para que ela ocorra, é necessário que haja absorção de energia, pois a gente já verificou que é um fenômeno endotérmico. Beleza? Sublimação e absorção de calor é uma alternativa que nós encontramos aqui, na letra D de dado, ok? Vamos lá então para mais uma questão, questão número 5. A naftalina é um composto orgânico aromático e policíclico de forma C10H8. É tradicionalmente aplicada no controle de pragas residenciais, como a traça das roupas. As pastilhas de naftalina são colocadas em guarda-roupas, diminuindo de tamanho com o tempo. A mudança de estado físico que representa tal fenômeno é definida como. Pessoal, olha só. Perceba que a naftalina ela é um hidrocarboneto. Hidrocarboneto a gente vai estudar que é todo composto orgânico que possui somente carbono e hidrogênio. Hidrocarboneto é uma função orgânica completamente volátil. Por isso que essas pedras de naftalina, quando ela é exposta aí ao tempo, você retira ela da embalagem, por ter um ponto de ebulição teoricamente baixo, com a temperatura ambiente mesmo, ela sai do estado sólido, ela sai do estado sólido e vai diretamente para o estado gasoso, para o estado de vapor. E aí, do estado sólido direto para o gasoso, sem passar pelo líquido, porque ela vai diminuindo o seu tamanho e não passa pelo líquido, ela não suja, ela não mela, ela só vai desaparecendo. Então, esse desaparecimento, que ocorre é o fenômeno chamado de sublimação. Sublimação é uma opção que nós encontramos aqui, na letra A. Beleza? Uma questão muito bacana, uma questão do nosso dia a dia e que pode estar caindo aí em uma de suas avaliações. Vamos lá para a questão número 6. No dicionário, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou qualquer substância que compõe um corpo sólido, líquido ou gasoso. O estado físico da matéria está relacionado com as forças que atuam em seu interior. A matéria pode apresentar-se em qualquer estado físico, conforme a pressão e temperatura. O esquema das mudanças de fase de uma substância é mostrado na figura abaixo. Então, temos a figura aí e as enumerações aí de acordo com cada mudança de estado físico. Considere os pontos 1 a 6
mostrados na figura e assinale a alternativa correta em relação ao processo de mudança de fase da matéria. Então, antes da gente olhar as alternativas, vamos marcar aqui de 1 a 1 o que está ocorrendo aqui em cada etapa, beleza? Maravilha. Na etapa 1, está havendo o quê? Sólido para o líquido. Sólido para o líquido, nós temos a fusão. Maravilha. Na etapa 2, líquido para o gasoso. Líquido para o gasoso, nós temos a vaporização. Lembrando que a vaporização ela é subdividida em evaporação, ebulição e calefação. Show de bola. A etapa 3, do líquido para o sólido. Líquido para o sólido, nós temos a solidificação. Na etapa 4, do gasoso para o líquido. Gasoso para o líquido, nós temos a condensação, liquefação. Maravilha. Na etapa 5, nós temos do sólido direto para o gasoso. Sólido direto para o gasoso, nós temos a sublimação. E na etapa 6, do gasoso para o sólido, nós temos a ressublimação. Show de bola. Maravilha. Agora vamos para as alternativas. O ponto indicado por 1 é chamado de fusão, tá certo? Nesse processo, a adição de calor ao sistema, com certeza. A gente observou que todo fenômeno que ocorrer aí, da esquerda para a direita, nós temos um fenômeno endotérmico, portanto, ele irá absorver energia. E o retorno, sentido inverso, exotérmico, haverá uma liberação de energia. Visto que aqui temos um aumento da entalpia e um aumento também da desordem. Aqui haverá uma diminuição e uma diminuição. Beleza. Então até aqui está certo. O ponto 1 é chamado de fusão, tá certo? Nesse processo, a adição do calor do sistema. E se a substância for considerada pura, a fusão do sólido ocorre a temperatura constante. Verdade. Se você tem uma substância pura, o ponto de fusão e o ponto de ebulição se mantém inalterado. Portanto, já sabemos aqui que a resposta certa é a letra A. Vamos ver as outras. A questão fala que a sublimação de uma substância pode ser representada pelo ponto 6. Não, o ponto 6 é a ressublimação. Então, aqui está errada. O ponto 2 representa o processo de vaporização. O 2 é vaporização, tá certo? Beleza. Onde a substância passa de seu estado físico líquido para o gasoso. Beleza. Esse processo pode ser classificado como ebulição, evaporação e calefação, tá certo? No processo de calefação, a vaporização ocorre de maneira lenta e natural? Muito pelo contrário, ela ocorre muito rápida e aqui há um choque térmico. Quem ocorre de maneira lenta e natural é a evaporação e não a calefação. Letra D. A solidificação de uma substância é dada pela passagem da matéria em seu estado líquido para o sólido. Tá certo, solidificação é isso mesmo. Este processo é representado pelo ponto 3. O ponto 3 é a solidificação. Muito bem. E para que ele ocorra, há necessidade de adicionar calor ao sistema. Não. Se é isotérmico, tem que retirar calor do sistema e não adicionar. Então aqui, o erro está aqui, adicionar, está errado. Quando a matéria passa do estado líquido para o gasoso, processo chamado de vaporização, ponto 2. Vaporização, ponto 2, tá certo.
As partículas no interior desta substância ficam mais próximas umas das outras. Opa, está errado. Não é mais próximo, é mais distante, porque nesta etapa aí ocorre o rompimento das forças intermoleculares, essas forças que estão no interior aí da substância, portanto, a opção errada estão nessas palavras-chave aí que eu acabei de enfatizar e acabei de destacar. Ratificamos então a opção letra A. Vamos para mais uma questão, questão número 7. No segundo semestre do ano, é comum ocorrer baixa umidade relativa do ar, ou seja, baixa concentração da substância H2O no ar. Em relação ao estado da água na situação acima descrita, é correto afirmar que esta água está em que estado, pessoal? Olha só, se está havendo uma baixa umidade relativa do ar, é porque essa água ainda se encontra no estado gasoso, beleza? Então, a opção aqui, a letra A, muito bacana. Na forma de gota de chuva, claro que não, porque já está falando ali que tem baixa umidade. No estado sólido também não. Em transição do estado sólido para o estado líquido, isso aqui seria o derretimento, né? Então, nada a ver. Está havendo aqui, na verdade, uma baixa umidade por essa água se encontrar no estado gasoso, ok? Então, fechamos aí mais um ciclo com 7 questões, de acordo com o que nós aprendemos na aula 1, e ao longo dessa aula também, em exercício, a gente revisou alguns pontos. Mais uma vez, você que não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho, encaminha para o colega e tenha certeza que esse canal irá te ajudar muito a avançar rumo à tão sonhada aprovação. Curso Qualifica, nossa meta é a sua aprovação.